tertúlia. Hoje é dia 3 de maio de 2011, terça-feira. O verbete é o 1918, 4 páginas, 46 logias e 11 máximas. O tema é reciclofilia. A especialidade é reciclologia. Quem redigiu o tema é uma especialista, que é a professora Marta Ramiro, que está ali na poltrona das res. E hoje é assessorada pela voto Minerva da Rosa Nader. De modo que vocês aguentam aí que ela está preparada, porque deve é. Ela é que entende mais de ressex aqui, né? Definologia. A reciclofilia é a satisfação ou empenho da consciência intra-extrafísica em realizar ciclos de autossuperações, remoção de travões, autodesassédios e aceleração do alto desempenho proexológico a partir de reciclagens existenciais e reciclagens intraconscienciais, quer dizer, ressex e rescins, implantadas por vontade própria, fundamentadas no emprego da racionalidade e na técnica da inteligência evolutiva. As extrapolações pensênicas, a reciclagem holopensênica pessoal, a motivação pessoal para realizar a PROEX, geradora de reciclagens, a autoviragem existencial decorrente da docência em conscienciologia, a ressex por meio da recuperação da saúde física, estimulando correções de rota evolutiva, a ordenação do ambiente residencial, favorecendo a expansão das energias conscienciais, a retirada dos bagulhos energéticos da base física pessoal, predispondo futuras recins, a auxiliar intrafísica na manutenção da higienização da base intrafísica ou sustentação da ressex intramuros. Eu li apenas um pedaço aí da fatologia. O aumento progressivo da lucidez parapsíquica, o investimento na concretização das reciclagens planejadas do curso intermissivo pré-ressomático. Na argumentologia, divisão argumentologia, nós temos aí uma parte da taxologia, 4 modalidades de vivências pessoais indispensáveis às ressex e às rescins. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes entre os 15. Aceleração da história pessoal, alto desempenho proexológico, omnidepuração, reciclagem prazerosa e recim intermissiva. Aqui, então, nós vamos ver, logo em seguida, a frase enfática que está praticamente quase integral, que a reciclofilia dinamiza a evolução consciencial, potencializando a identificação e a consecução das tarefas proexológicas, repercutindo interassistencialmente no saldo da ficha evolutiva. Você vivencia ciclos de reciclagem existencial e intraconsciencial? Aproveita ao máximo essas experiências? A bibliografia tem 4 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Analisando a escala evolutiva, temos o serenão como modelo, o 100%, a consciência perfeita. Isso é para nós aqui, né? Veja bem, evolução aqui na Terra, intrafisicamente. Nesse sentido, é possível concluir que as demais consciências não são perfeitas, aptas a falhas, a cometer erros. Yes, indeed, of course. Com base nessa conclusão, seria razoável considerar que nossos amparadores, ao não serem serenões, poderiam errar, atuando eventualmente como guia cego. Yes, que não? Essa é uma hipótese válida? Qual a explicação para ter-lhe como falsa? Ela é falsa porque eles são técnicos e você faz advertência ou interlocução direta com eles. Se você tem dúvida, você interroga o amparador. Então, isso aí acaba com o processo do guia cego. O guia cego não permite o princípio da descrença. Ele é religioso, ele quer dar o dogma, ele é falacioso, ele é negativo.
O amparador não tem falácia. Ele permite o princípio da descrença. Você faz a sua experiência por você. Agora, existe uma coisa muito séria nisso que você esqueceu aqui, viu, companheiro? Que é o seguinte: amparador e você é a mesma coisa. Só que tem que ele se manifesta pelo psicossoma e você pelo soma. Então eu te pergunto, se você erra, seu amparador erra também. Tá certo? Olha a lógica dos processos evolutivos. Por fim, se essa hipótese é possível de ser considerada, seria coerente pensar que os amparadores necessitam de amparadores próprios? Eu te pergunto, você não precisa de amparador, não? É igual amparador. Você é igual amparador. Poderia comentar? É o que eu estou fazendo, até o momento. Quer dizer, comentei o que eu pude aí no assunto. Agora, veja, não faça negocinho querendo forçar a barra de dizer que o amparador é guia cego. É a vovozinha de quem fala isso, tá certo? Vamos entender bem. Está igualzinho o caso da TENEPS lá, que eles estão forçando a barra, que a pessoa pode fazer e tal. Então, ó, se você forçar a barra nesse sentido, você está errado, tá? O problema não é esse. Olha bem a lógica da existência do amparador extrafísico de função. Tem uma lógica extraordinária. É muito diferente disso que nós chamamos de guia cego. Guia cego é o capitão do mato da religião. O senhor sabe se em uma próxima ressoma o seu empenho de transmitir informações e orientações será o mesmo que nessa? Não, eu não sei. Se afirmativo, o que fazer se o professor nascer na China e alguém que acompanha as suas ideias nascer em outro local muito distante, como, por exemplo, a Sibéria? Já que, como comprar ingresso para seguir o senhor antecipadamente? Olha, menos. É a vovozinha com esse negócio. Nós temos que pensar diferente. Você tem que lembrar o seguinte: primeira coisa, a Terra vai ficar cada vez mais dominada pela supercomunicação. Se hoje uma pessoa tem tudo dentro do seu quarto, o mundo inteiro ela pode se comunicar ali dentro, não é isso? Vai ser muito mais sério daqui a um século. Então pense bem nisso, como é que vai ser. De modo que isso aí não é problema, não. A pessoa pode estar na Sibéria e daqui a pouco eu te digo, pode estar na Lua e em Marte. E ela vai saber tudo que se passa na Terra. De modo que lembre-se bem. Eu, por exemplo, no meu quarto eu fico sabendo praticamente do contato com o mundo. Aqui no online, nós falamos de gente de tudo quanto é lado. De vez em quando tem gente do Japão, da Austrália, da Holanda, da China, tudo aqui conosco. Outro, pode-se dizer que os pensênios se aglomeram, se juntam na dimensão extrafísica, do mesmo modo na qual as consciências projetadas e consciências são atraídas pelo grau de densidade vibratória do psicossoma de cada um? Dessa forma, um pensante cosmoético emitido por um indivíduo, por exemplo, passaria a ter conexão com todos os pensamentos cosmoéticos já emitidos e vitalizados, pairando na dimensão extrafísica. Poderia comentar? Sim. Isso aí é que é as formas, pensamentos, que criam aquilo que ele chamava de inconsciente coletivo. Na verdade, isso tudo tem uma raiz básica, que é vamos dizer, a holobiografia do povo, do ponto de vista geral, e o processo também dessa memória geral. Antigamente eles chamavam que era o domínio acástico, o acásico e etc. Agora, o que eu quero dizer nisso é o seguinte: os afins se atraem, seus pensênios atraem outros pensênios iguais. Isso é inevitável, a base do cosmos é feita desse jeito. Então, por aí, você pode tirar essas conclusões e muito mais do que isso. Há sempre interconectividade dentro da conexiologia, que significa cosmos. E tudo tem interatividade, ou seja, tudo depende da empatia e do processo da afinidade. A afinidade pensênica, a afinidade cosmoética, a afinidade evolutiva.
Então, por exemplo, a gente tem afinidade até com princípios conscienciais que custa entender a gente. Por exemplo, a minha gatinha, a Crystal, a gente faz até telepatia. Eu, às vezes, falo com ela, ela é igual um cachorrinho. Eu falo, ela vem, ela vai, tudo. A turma que vê lá em casa começa até a rir. Teve uma pessoa que chegou e viu, eu falando, não, vem. Eu falei assim, você tem cachorro aqui? Não, tem gata. Não, mas não é possível, você está conversando igual conversa com o cachorro, mas gato não é a mesma coisa? Depende de você educar. Agora, a gatinha lá é justamente isso. Agora, eu quero dizer para vocês que tudo indica que ninguém quis ficar lá com o gato pretíssimo que apareceu. Então, já foi dado o nome, que é Zulu Mustafa, e ele deve ficar conosco. Sabe como é que é? A Graça arranjou o nome de Zulu Mustafa, quer dizer, diretamente da África. Você está entendendo? Por causa do processo islâmico e preto. Agora, gente, ele tem os olhos verdes. O gato é diferente, isso aí. Segundo o meu filho, ele vai ficar brabo. Eu não estou achando que vai ficar, não. Ele é muito carinhoso, muito, sabe, afetuoso dentro da situação. De modo que vocês já ficam sabendo, a Base Cat está com um novo hóspede. Vamos ver o que é que vai dar dentro da situação. Agora, então, veja bem, se nós temos afinidade com essa gatinha, por exemplo, que não me deixa, aonde eu estou, acabou. O mundo acaba, só tem eu. Se eu saio, ela fica onde eu estou, aonde eu deixei com o traseiro quente, ela vai lá e fica. Isso é o ano inteiro. Sabe como é que é? Não tem jeito. Se ela muda qualquer coisa, é porque ela está doente. Eu já sei que tem alguma coisa. E às vezes ela olha para mim, eu já sei que ela está doente, o jeito dela. Agora, isso é ali. Agora, veja, se há uma afinidade dessa, de um animal sub-humano desse jeito, ter esse contato com a gente, pensa bem como é que não é o resto por aí afora. Agora, você já pensou o amparador que nós estamos falando aqui com o amparando? A afinidade é muito maior. É o meu caso, por exemplo, com esse aí, o enumerador. Outro, trabalho na área de segurança e estou chocada com certos fatos. Como pode um prêmio Nobel da Paz dizer em rede mundial que fez justiça ao assassinar um assassino, que é o Obama versus Osama? A pessoa tem razão. Eu também falei isso aqui. Estou de pleno acordo com a senhora. Vivemos tempos medíocres, falta de crítica e de raciocínio isento. Parecemos animais emocionais vivendo na época do faroeste. Os Estados Unidos podem continuar a invadir países, fazer o que bem entender e serem aplaudidos pela multidão. A própria ONU aplaudiu. Rasgaram-se as leis internacionais. A justiça seria prender, formar um tribunal internacional e julgá-lo. Afinal, pela versão oficial, Bin Laden mandou matar, além de americanos, europeus, paquistaneses, afegãos. A loucura tomou conta. Fizeram olho por olho, dente por dente, que é o princípio de Talião, que é uma das piores coisas que tem. Isso é de base judaica. Nessa falta de lógica, quando e como será invadida a casa do Bush para aplicar a mesma justiça? Tem razão. O que você e os amigos aí do CAEC pensam disso? Gostaria de ouvi-los. Olha, nós estamos de pleno acordo com você. Eu vivo falando isso o tempo todo. Acho que o maior representante da baratrosfera que tem nessa dimensão é o Pentágono. Então, por aí você vê como é que é. O presidente lá nos Estados Unidos é mandado pelo Pentágono. Eles mandam na presidência. De modo que quem manda lá é o Pentágono. O Pentágono é mandado por muita gente, que tudo indica, que tem o panjudaísmo atrás do Pentágono. E eles só são belicistas, eles só pensam mesmo no princípio de Talião. É o que se vê aí. E o Obama falou que se fez justiça. Mas, olha, a pessoa, ele errou totalmente. Você está certíssima. Tinha que ter feito um tribunal internacional para julgar o homem. Seria até melhor para criar problema, mostrar a realidade. Tudo errado. Agora, americano é assim. Se não tiver cuidado, eles matam mesmo. Outra coisa, eles foram atrás do Obama para matar, não foi para capturar. Eles falaram isso tudo, está na documentação de tudo que saiu na internet e nos jornais. O caso é muito sério. A senhora tem toda a razão. Olha,
escreva um artigo e depois faça um verbete para a enciclopédia com essas ideias, que são as nossas. Nós assinamos embaixo. Outro, a pessoa que recebe o arco voltaico, que ouve chiados e sente uma espécie de redemoinho na cabeça durante a aplicação, tem algum significado? Yes, tem. O senhor poderia me esclarecer o significado desse fenômeno quando a pessoa recebe o arco voltaico? Primeira coisa, você tem que ver se você teve ressaca energética. Você se sentiu bem ou sentiu mal com a situação? Então, por aí vai ver. Agora, de qualquer maneira, isso são sons intracranianos. Isso mostra que você tem desenvolvimento do processo, está em desenvolvimento dos problemas da energia no corono chakra e fronto chakra e também o chakra nucal. É bom você começar a trabalhar com isso, porque não é todo mundo que vai sentir assim desse jeito, tanto o chiado como o redemoinho na cabeça. Outra coisa, isso mostra que de vez em quando você tem bloqueios energéticos corticais. É bom fazer o arco voltaico mesmo, para te ajudar, para limpar o ambiente que você está carregado. Outro, gostaria de saber sobre essa reciclagem e sobre esse tempo que finda, agora é com você, pouco para essa tão esperada mudança e se ela irá separar diversas consciências, tipo pai, mãe, filho, filhos, que por enquanto ainda não chegaram em nível de evolução aceitável. E quanto ao processo de se tentar elevar o nível dos mesmos, como determinar uma boa tática para elevá-los sem passar por cima de suas crenças e dando a eles uma forma de entendê-los a partir de suas próprias aspirações. Olha, essa pessoa não está querendo nada, né? Está querendo tudo de uma vez. Não pode haver, vocês vejam bem, sem passar por cima de suas crenças. Está danado, não está? Como é que você vai fazer uma renovação sem falar nas crenças da pessoa? Na realidade, o que a gente vê é que a reciclagem ela exige realmente que a pessoa compreenda, entenda e, a partir desse esclarecimento, ela mesma busque selecionar aquilo que serve, aquilo que é útil para a evolução dela e aquilo que ela pode descartar, que ela pode jogar no lixo. Então, não é tudo. Quando a pessoa começa a compreender todo o mecanismo multidimensional, a questão evolutiva, ela vê que aquilo realmente não tem utilidade. Então, é um processo que, às vezes, demora um pouco. Depende muito da consciência, depende muito do esforço dela, depende muito de quanto realmente ela quer reciclar, de que ela quer mudar, de que ela quer evoluir. Agora, se a pessoa quiser permanecer no mesmo, vamos dizer, patamar em que ela se encontra, ela vai continuar do mesmo jeito, da mesma forma. Então, a evolução ela não é impositiva. Ela é uma decisão da própria consciência. Agora eu vou falar sobre isso aqui, que é a Simvex, a nona Simvex, 23 a 26 de junho. E aqui eu recebi a seguinte comunicação. Bom dia. Conforme combinado, para a divulgação na tertúlia de hoje, seguem abaixo algumas novidades para o curso de campo e os congressos que ocorrerão na Cognópolis Pedra Azul, de 20 a 26 de junho, em Domingo Martins, no Espírito Santo. A parceria Aracê, Asimvex e IPC, amigo da enciclopédia, informa. Ponto de venda. O IPC no Brasil e no exterior torna-se ponto de venda dos eventos de junho no campus Aracê. Imersão na autopesquisa multidimensional, primeiro CIS e nono Simvex. Cartão. Está autorizado pagamento com cartão de crédito nas inscrições realizadas no IPC à vista ou parcelado. Pacote promocional. Atendendo a pedido, está criado o pacote promocional com 15% de desconto para quem se inscrever no evento e nos congressos. Nossa meta, antes de tudo, é interassistencial, objetiva, contribuir para a enciclopédia da Conscienciologia, a construção do Laboratório Radical de Heurística Serenário no campus da Simvex, na Cognópolis Foz, a construção do Laboratório da Paz no campus Saquarema e IPC no Rio de Janeiro. Vamos colocar o máximo de nossa energia na divulgação. A meta são 300 inscritos nos congressos e 100 inscritos no pré-evento do IPC. Esses mega-eventos se constituem um verdadeiro marco histórico para a Conscienciologia e, sem dúvida, para a Cognópolis Pedra Azul,
pois será o primeiro grande evento científico promovido pela CCCI a ocorrer no estado do Espírito Santo. Alunos, voluntários, pesquisadores e demais pessoas interessadas na serenologia e na infecciologia constituem-se no público-alvo desses mega-eventos sem pré-requisito. Quer dizer, não tem pré-requisito, vocês todos podem participar. Esta é a hora, vamos ao exemplarismo fazendo nossas inscrições. Busquem a unidade Aracê ou IPC mais próxima. Busquem a Sinvex em Foz do Iguaçu. De modo, gente, que vamos ver isso. Quem mandou aqui, quem assinou foi a Maria Ângela, em nome da comissão organizadora. Enviarei em até 24 horas a escala com dias para o professor nos ajudar na divulgação aos teletertulianos. Obrigado. Tá certo. Obrigado também da minha parte. Pode mandar que a gente vai ver. Se alguém quiser ver com mais detalhes, está aqui o impresso, tá certo? Agora, gente, eu queria dizer para vocês que nós já fizemos a revisão dos 10 novos verbetes da turma, são 20. Até amanhã eu vou terminar os outros 10 e eles já entraram para impressão, sabe? E também criar os kits de cada um deles. Agora, eu quero dizer para vocês que ainda tem muita gente boboca, mesmo aí entre o meio da turma que já está um pouco assim, vamos dizer, madura, né? Profissional, veterana, etc., que eles estão fazendo. Ainda tem colocado muito itálico em tudo para ressaltar. Isso é bobagem que nós tiramos. Itálico tem que ter uma razão, um critério para a pessoa usar o critério. Usar o itálico. Outra coisa, tem muita gente que está escrevendo ideia com acento agudo. Ideia acabou, ela não tem mais acento, ela voa atualmente. Não está mais assentada. Está certo? Vamos ver se isso, gente. É a terceira vez que eu falo ideia aqui, desde que veio a nova ortografia. Outra coisa, tem muita gente que tem a mania de falar no intrafísico. Isso não está falando nada. Quando for falar intrafísico, é bom pôr na dimensão intrafísica. Se não, no extrafísico, na dimensão extrafísica. Intrafísica e intrafísica, isso aí pode ser uma opção de coisa e não esclarece bem as coisas e às vezes dá confusão. Eu estou só falando que ainda tem muita gente fazendo isso. Outra coisa é trimestrário, não existe isso, é trimestral, que é o correto na bibliografia. Eu assinalei esses 4 aqui para falar mais uma vez, porque só sobre ideia já é a terceira ou quarta vez que eu falo aqui, não é? É igualzinho aquele negócio que a gente fala aqui, hein? Gratuito, a palavra é gratuito, não é gratuito. Então, eu falei aqui umas 5 vezes. A última vez que eu ouvi, eles falaram certo. Sabe como é que é? Tem umas coisas que é preciso a gente falar. Mas sem querer defender o indefensável do acento incorreto, é que tem um probleminha do Word que o automático dele, você às vezes arruma, ele volta e o que eu tenho que ver com o Word? E a vovozinha do Word? Existe a vovozinha do Word? Isso é um problema. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas olha, você queria falar, fala aí, por favor. A Gisele. Essa questão do trimestrário e trimestral e semestrário, enfim, isso aí foi feito, o Everton levantou essa questão, ele e a Roseli, inclusive a gente foi checar. Ele existe, mas nós usamos mais trimestral, como está tudo na bibliografia. Então assim. É uma questão de padronizar, e a gente combinou de fazer tudo ário. Então agora vamos padronizar. Mas o trimestral é que é o mais correto, que o povo gosta mais. É mais usado, realmente. Tá. Tem certa coisa que a gente tem que ceder, você tem que abrir mão. Aqui. Pode falar. Pode falar mais alto. Alô? Não tem outra aí por cima aí? Vocês que estão no camarote não estão com bom microfone? Eu não testei.
Marta, por favor, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a trajetória tua de voluntariado, quando é que tu começou e quais os fatores mais fortes desde o início que levaram você a se preocupar mais com a reciclofilia. Olha, eu comecei o voluntariado já há algum tempo. Foi no século passado que comecei o voluntariado. Então, eu trabalhei bastante no IPC São Paulo, né? Porque na época era o local que ficava mais próximo da minha casa. E no IPC a gente trabalhava em vários lugares, inclusive uma das pessoas que foi coordenadora lá foi a Nancy. Então, às vezes ela fazia reunião com a gente, ela falava, olha, eu vejo a ligação energética que vocês têm com o trabalho de vocês. Então, isso para a gente era muito bom, porque você via o resultado, né, do trabalho que você fazia e tudo mais. Então, eu aprendi que o voluntariado é uma das atividades mais importantes que tem na Conscienciologia. Pena que as pessoas não valorizam tanto isso, né? Porque você vê que, muitas vezes, os amparadores, a equipe extrafísica, pelo menos isso é uma hipótese que eu tenho desde lá, eles retiram a energia da pessoa, muitas vezes para desassediar o aluno, para que o aluno possa vir fazer curso. Então, não importa o tipo de atividade que a pessoa esteja desenvolvendo, desde que as energias dela estejam presentes no ambiente, que ela tenha assim, uma boa intenção de ajudar, aquilo é uma conexão que ela está fazendo com a equipe de amparo. Então, eu valorizo bastante o trabalho voluntariado. Agora, o importante também que eu vejo é, cada vez mais, a gente verificar outros tipos de tarefa, outros tipos de atividade, né? Então, a gente vai crescendo a partir do voluntariado. A gente começa no voluntariado e depois a gente vai pegando novos desafios, né? A gente vai pegando novos trabalhos. E você fez uma segunda pergunta, Gi? É a questão da reciclofilia? Sim. Então, porque assim, a proposta inicial era ressexofilia. Mas aí, a definição que eu queria dar para o verbete não era compatível com a ressexofilia. Então, eu resolvi mudar para reciclofilia, porque aí ficam ciclos de reciclagens, né? Ciclos de recins e de ressexes. Então, essa é a ideia de fazer esse verbete aqui, mostrando que realmente as reciclagens, elas causam um bem-estar, elas causam satisfação. Entretanto, a maioria de nós, começando por mim, eu não faço reciclagem assim de 100%. Por isso eu coloquei aqui o tema central neutro, porque as minhas reciclagens ainda estão muito em subnível, mas é o que dá para fazer no momento, né? Tá ok? Obrigada. Sim. Eu queria saber a respeito da tecnologia. Você poderia esclarecer as técnicas paradidáticas utilizadas pelos amparadores? Os amparadores, às vezes, eles mostram determinados fatos para a gente que são assim, bem interessantes. Então, essa conexão com a equipe extrafísica é muito boa, porque às vezes a gente não tem assim uma facilidade muito grande de compreender um assunto, compreender uma questão, e você vê que eles estão sempre disponíveis para que isso aconteça. Eu lembro uma vez, eu estava na sala de aula do IPC, e eu usava na época uma aliança. E eu pensava, gente, tomara que ninguém pergunte se eu sou solteira, se eu sou casada. E eu cheguei na sala de aula, um aluno perguntou, e seu marido, o que pensa disso tudo? Eu gelei, falei, gente, e agora? Ou eu fico com esses assediadores, ou eu dou um jeito. Aí eu falei, olha, eu não sou casada. Mas, assim, o que aconteceu? Eu senti que um grupo de consciência se afastaram da minha psicosfera. Então, isso para mim foi uma das lições que a gente tem em sala de aula, né? Porque você vê, numa dessas aí, você está sendo assim, anticosmoética, você está entrando no holopensene da mentira, né? Então, você vê que não dá para você alimentar uma coisa que não é verdadeira. Perguntava, porque é verdade o que você diz, não sempre a pessoa pode compreender, ainda tenha muita boa ligação com o amparador de função, né?
Então, eu achava a importância na interaciologia que você põe, a interação, reeducação parapsíquica, autogiratismo. Isso, eu estou fazendo um esforço agora maior no sentido de melhorar a questão do parapsiquismo, porque, inclusive, nós temos lá na PEX, eu sou voluntária de lá, a dinâmica do parapsiquismo aplicada à ProEx. Por quê? Sem o parapsiquismo, é mais difícil essa conexão com os amparadores, para ver, por exemplo, que tipo de trabalho é melhor, que tipo de caminho, que tipo de técnica. Então, essa equipe que tem uma visão maior, uma visão de conjunto, eles facilitam, eles são os nossos parceiros evolutivos, né? Então, essa parceria multidimensional, eu vejo que é muito importante. Então, isso realmente vale a pena a gente investir nisso. Obrigada, eu. Marta, aqui em cima, a Tânia. Aham. Na primeira folha, na fatologia, finalzinho da 4ª linha. A retirada dos bagulhos energéticos da base física, predispondo futuras recins. Você podia falar sobre essas possibilidades das futuras recins? Na realidade, é assim. Toda vez que a gente, no meu caso, por exemplo, essa retirada dos bagulhos energéticos, isso daí alivia o holopensene. E na hora que esse holopensene fica mais leve, mais agradável para a gente começa a ter uma certa predisposição maior para investir nas autopesquisas, para investir nos autoenfrentamentos, para ver com mais facilidade as fissuras da personalidade. Então, por exemplo, que tipo de objeto que fica mais disperso na minha casa? Então, agora eu já tenho uma noção do que fica mais disperso na minha casa. Tá? Então, isso daí é interessante também verificar. Por que esses objetos ficam mais dispersos? Eu ainda não parei para pensar, mas eu já tenho mais ou menos uma noção. Dispersos, separados, espalhados. Tá, disperso. Por que eu espalho alguns objetos e não espalho outros? Ué. Não, porque nem tudo, eu não espalho tudo. Então, por exemplo, por que eu espalho certas coisas? Será que eu estou valorizando essas coisas que eu espalho? De repente, para mim, está em nível inconsciente que eu não valorizo tudo isso que eu espalho. Ah, sim, não valoriza. É uma hipótese que eu tenho. Você desqualifica. É uma hipótese que eu tenho. Uma hipótese. E aí a recim seria... a tomada de consciência. Isso. Tomada de consciência para qualificar ou não qualificar determinado. Marta, exato. Marta, muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Ela não gosta que chame de Santa Rita, eu não vou chamar de Santa Rita. É o nome dela. Isso já foi, hein? Esse negócio de Santa Rita. Marta, eu que gostaria de perguntar em numerologia, o segundo item, o abandono da autovitimização. Você poderia contar de como você fez? Essa questão da autovitimização, eu não percebia antes que eu vivia assim bem ligada com consciências patológicas, né? E esse senso de vitimização não era propriamente alguma coisa minha. Então, esbarrava na fissura de determinadas fissuras da minha personalidade, e a partir dessa fissura é que entrava no holopensene dessas consciências com autovitimização. Então, a partir do momento que eu tomei conhecimento dessa questão, aí então eu passei a mudar o meu padrão de pensamentos, né? E tudo mais, e ficar também mais atenta a essas questões. Tá? No sentido, então, de ser assistente e não, no caso, entrar na condição de vitimização, né, de doente. Tá ok, Cris? Marta, com o antagonismo, o último antagonismo. Deixa eu ver, antagonismologia. O antagonismo, manipulação interconsciencial, respeito aos direitos conscienciais. Olha, aqui nessa questão do antagonismo, uma das coisas que a gente vê que é mais séria é a questão do respeito aos direitos conscienciais. Às vezes eu tenho assim clareaudiência, né?
Então, os amparadores, uma vez eu ouvi os amparadores falando, olha, nós não concordamos com isso. Então, essa questão dos direitos conscienciais é uma coisa muito séria, e a equipe extrafísica trabalha, atua, eles estão sempre assim atuando, vendo essa questão dos direitos conscienciais, né? Então, é muito complicado quando, por exemplo, existe algum tipo de manipulação, de mentiraria. Então, tudo isso gera um holopensene muito antagônico. Essa questão de manipulação, de mentiraria, gera um holopensene favorável aos assediadores, né? Então, a gente precisa ficar bem atenta a essa questão. Uma coisa que eu procuro fazer é assim, verificar como que o amparador pensaria nesse caso, como que um evoluciólogo pensaria nesse caso. Então, eu procuro, sempre que possível, ter esse tipo de pensamento. Obrigada, eu. Lucy, acho que é você. Aparecesse na quinta linha da página 72, em fatologia, parece-me que você procura encaminhar o pensamento nessa quinta linha na questão de auxiliar intrafísica na manutenção da higienização na base intrafísica. Você está querendo explicar o que veio antes? De certa forma, sim, e o que vem depois. Mas ficou... Porque assim, não, mas aqui é assim, deixa eu explicar, Lucy, Fale, talvez fique melhor na hora que eu fale. Porque a vida nossa é muito corrida. E desde pequena, assim, a questão de ficar em casa, eu não fiquei muito tempo em casa, cuidando da casa. Então, eu não tenho sinapses para essa questão de limpeza de casa. Na hora que você contrata um profissional, esse profissional ele ajuda muito você, porque ele ensina como que você organiza os objetos dentro de casa. E muitas vezes essa pessoa ela tem sinapses para isso. E você aprende com essa pessoa como que você pode ocupar melhor o seu espaço intrafísico. Concordo. Mas você não acha que aí ficaria mais claro se você pusesse o auxílio intrafísico na... Na realidade, essa auxiliar já é uma consim que está fazendo, né? É isso que você está falando, Lucy? Penso que não ficou muito claro isso. Ah, tá. Então, você tem alguma sugestão para a gente? Então, é isso que eu sugeri. O auxílio intrafísico, um componente intrafísico, uma pessoa intrafísica, entendeu? Para o auxílio. A consim auxiliar. Alguma coisa nesse sentido, você que decide. Tá ok. Tá, obrigada, Lucy. Fiz o meu ECP1 nesse fim de semana e creio que tive uma extrapolação energética. Consegui instalar o EV com maior facilidade. No meu dia a dia, fiz uma tabela de EVs e coloquei 26 tentativas distribuídas entre 6 e 22 horas. Mas não consigo fazer nem metade disso por conta de minha rotina de trabalho. Então, a primeira coisa, é uma tabela boboca essa aí. A gente tem que fazer tabela que a gente consegue vivenciar, né? Seguir, né? Agora, você faz uma coisa teórica, isso aí é bobagem. Para com isso. Corta isso pela metade, vê o que acontece. Existe uma maneira de aprender a instalar o EV instantaneamente? Sim, pela sua vontade. Sua vontade é a maior força, o maior poder que você tem. Antes de entrar em ambientes ou encontrar a pessoa, por exemplo, pense no EV. Agora, vai chegar um ponto que isso vai ficar automático. O processo é que tem que criar o ambiente, e isso é só você que pode fazer. Agora, professora Marta, olha aqui, é com você, a senhora agora. Na tributologia, o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento quanto às reciclagens intra- e extraconscienciais. A verbetógrafa poderia ampliar e dar exemplos?
Olha, aqui com relação ao autodiscernimento, esse autodiscernimento ele sofre gradações. Então, nós temos percentuais diferentes de discernimento, dependendo do contexto, dependendo do assunto, dependendo do momento, dependendo do tema que a gente do obstáculo que a gente quer superar, né? Então, para algumas coisas, o nosso discernimento é maior, porque ele não sofre a influência da emoção. E tem outros em que o discernimento nosso é menor, porque ele sofre a influência das emoções. Toda vez que a emoção ela se torna exacerbada, é mais difícil da gente fazer essas reciclagens aqui, porque o nosso discernimento também cai. Tem até no livro que o professor Walter escreveu, a questão dos redutores do autodiscernimento. Tem um verbete também com esse título. E é interessante a gente verificar isso. Então, as emoções elas influenciam bastante nas reciclagens também. Agora, eu vejo que um outro trafor, que é a persistência, ele ajuda bastante. Porque, por exemplo, se a pessoa tem mais dificuldade no determinado assunto, na hora que ela usa o discernimento possível naquele momento, naquele contexto evolutivo, com a intenção de acertar, então ela vai fazer reciclagens mínimas, mas depois ela já vai adquirindo experiências para aumentar o nível e a qualidade das reciclagens também. Aí as reciclagens vão ficando cada vez mais fáceis de serem feitas. E se a pessoa já tem uma certa facilidade com determinado tema, com determinado assunto, ela tem a possibilidade de ser muito mais assertiva nas reciclagens que ela vai fazer. Então, o percentual de reciclagens aí pode aumentar bastante. Os Estados Unidos da América desenvolveram um sistema de inteligência artificial bélico semelhante ao do filme de ficção científica Exterminador do Futuro. Mais uma vez, a ficção determina a realidade. O sistema possui autonomia para tomar decisões e controlar armas bélicas à distância, além de poder decidir se um ser humano deve morrer ou não, como sistema de defesa sistemático. Existe uma prospecção que diz que teremos sistemas autônomos reais entre nós. Qual a postura da conscienciologia diante do tema de sistemas de inteligência autônomos capazes de fazer julgamento ético? Olha, eu acho que a maioria disso aí ainda não tem cosmoética. Nós assentamos os nossos princípios na cosmoética. Pensa bem o que é cosmoética, você vai ver que não é isso. Isso aí é um processo bélico. Os Estados Unidos é movido pelo Pentágono, como eu disse, que é movido pelos judeus. Quem manda lá é o Pentágono, quem manda no Pentágono, tudo indica que é os judeus. Por exemplo, Israel é o estado mais poderoso dos Estados Unidos. Não é New York, não é o Texas, não é a Califórnia, é Israel. E eles têm, o princípio deles é cabeça por cabeça, olho por olho, vida por vida. De modo que isso é que é o princípio de Italião. Isso é uma coisa proto-reptiliana, quer dizer, um negócio fossilizador, terrível, regressivo. E é o que eles usaram agora. O caso do Bin Laden é justamente isso. Nós não podemos. Agora, Estados Unidos, eles vivem assassinando as pessoas através, hoje, a coisa mais avançada que arranjaram são as injeções letais. E são várias injeções. Dão uma, depois outra, depois outra, depois outra. Para a pessoa, aparentemente, não sentir nada, mas ela acaba sentindo. A primeira injeção, segundo eles, estoura os pulmões. Vocês têm uma ideia, é assim que mata hoje, não é mais cadeira elétrica, nada disso não, é injeção letal. Tem um monte de filmes sobre isso. Tem um deles que é terrível, que mostra o negócio do início ao fim, que uma freira vai no corredor da morte para conversar com o cara e vai ajudá-lo até ele morrer. É terrível, hein? São os últimos passos de um homem, que chama o filme. Ele é terrível e mostra essa realidade lá, como é que é nos Estados Unidos. E é uma loucura aquilo. Agora, a briga emocional que tem nesse filme é muito bem feita, os diálogos, a coisa é muito bem feita. E a freira que não se veste freira, uma freira dessas avançadinha, moderna. O negócio é terrível. Os últimos passos de um homem, que é o nome. Quem não viu, se quiser ver o que é loucura americana, disso aí que o nosso amigo está falando. Olha, a primeira pessoa que falou no assunto aqui hoje é uma senhora. Essa agora é um senhor que falou.
Outro, estou planejando o início de minha TENEPS. Acontece que sou reikiano, ou reikiano, como eles gostam de falar, e gostaria de saber se a prática do reiki pode atrapalhar a tarefa energética pessoal. Não, o problema é seu. Agora, o caso é o seguinte, TENEPS é uma coisa que é monopolizadora. Você vai esquecer o reiki e vai fazer a TENEPS com o tempo. Mas primeiro faça as experiências, vê o que você faz. Siga o manual da TENEPS e não faça negocinho. Não queira fazer qualquer tipo de imbróglio nessa história. Tem que seguir a técnica do jeito que é, porque senão pode acontecer de tudo. E outra coisa, os primeiros 6 meses da TENEPS levanta a poeira da vida da pessoa. Por isso que a pessoa deve começar a praticar a TENEPS com tudo assentado, dentro de uma época harmônica, que ela não tenha mais nada que é sonho dourado de consumo que ela deseja alcançar. Deixar de jogar videogames e de tomar café seria um tipo de reciclagem interconsciencial superficial, não há dúvida, mas sempre vai ajudar, principalmente o videogame, principalmente se você já tiver mais de 18 anos, né? E outra coisa, se for no fim de semana, ainda é pior ainda, não é isso? Porque videogame, o cara perder tempo com isso é uma loucura. Não adianta vir defender ou fazer negocinho com videogame. Não dá. Tá certo? E outra coisa, a maioria dos videogames são de matar as pessoas. Vamos ver quanto você mata em quantos minutos. Quer dizer, uma loucura total esse negócio de videogame. E hoje eles estão falando que o negócio é muito bom, que é isso. As indústrias estão comprando todo mundo que dá palpite, principalmente na internet. Todo mundo comprado. Você vê, quando a pessoa escreve uma coisa, você precisa perguntar, ele é comprado pelas indústrias? Tem que ver o patrocínio industrial que está atrás. É uma vergonha. É o médico cardiologista que fala a favor do vinho. Gente, tem paciência, isso é terrível, a gente pensar. Eu sou da época que o povo começou a combater os remédios que eram tinturas que continham um percentualzinho de álcool. Que aquilo, conforme a pessoa, levava a pessoa para o alcoolismo. Agora, o povo fica falando em tomar vinho. O que eu já atendi de gente que era viciado em vinho não está no gibi, tudo alcoólatra. E outra coisa, a pessoa sempre chegava com uma currumaça de gente atrás. Currumaça quer dizer um regimento de assediadores. Porque toda alcoólatra tem um regimento junto. É o caneco vivo que os outros bebem através dele. Agora, veja, como é que é? O médico cardiologista que fala a favor do vinho. Esse não é só a avó, tem que ser a bisavó, a trisavó, todo mundo. A gente tem que mandar ele encontrar com essa turma toda, da genealogia dele. É toda, vamos dizer, o pomar das árvores genealógicas dele dos últimos 2 milênios. Valdo. Porque o cara é muito mal intencionado. Aqui, Sim. no B. Inclusive, a Veja dessa semana trouxe de capa, né, o coração, a diferença do coração da mulher e do homem. E tem um depoimento de uma mulher e diz que ela melhorou muito depois de tomar uma taça de vinho por dia. O coração dela melhorou muito. Precisa de saber quem é que está pagando isso, quem é que está atrás. É uma vergonha. Isso aí é terrível. Agora, é igualzinho esse caso aí dos videogames. O povo agora está aparecendo nas revistas por todo lado, que videogame faz bem para a cabeça, que não sei o que é. Bola, essas coisas todas faz bem para a cabeça, mas agora veja, na hora que entra o efeito colateral, como é que fica? Terrível. A conteudística é uma coisa, a forma é outra, a moldura é outra. A gente tem que examinar tudo isso com critério, senão nós estamos perdidos. Agora, eu queria falar para você, Marta, que você trabalhou bem. Para vocês terem uma ideia, aquelas enumerações de totais que eu faço, no verbete dela aqui, eu fui estudar o processo, ela fala de reciclagem, reeducação, extrapolação, autoviragem, correção, ressex, reversão, recuperação, recim, reciclogenia, recicloteca e reciclologia. São 14 itens sobre o processo da ressexologia que você tocou.
de uma maneira prática, objetiva, porque tudo aqui está bem entrosado nas sessões do seu verbete. São 14 ao todo. Eu queria também agradecer a equipe que trabalha com a gente, né? O pessoal é muito assistencial, é muito didático, é muito cosmoético, então eles ajudaram bastante também. É um pessoal muito assistencial. Marta, Sim? na página 7.3, em Principiologia, você poderia aprofundar os 2 primeiros itens? O princípio da autoeducação evolutiva e o princípio dos paradeveres intermissivos? O princípio da autoeducação evolutiva. A reciclagem ela tem muito a ver com a questão da educação. Então, quando a gente insere o paradigma consciencial, quando a gente insere a multidimensionalidade, a gente vai verificar que nós estamos trabalhando com a para-educação. É a educação vista num contexto maior, num contexto mais amplo, num contexto multidimensional. Então, a maioria de nós aqui tem formação familiar, tem assim, no caso, a primeira coisa, a questão do acolhimento familiar. Então, na família, a pessoa já tem o primeiro, vamos dizer, item da educação. Depois, quando a pessoa vai para uma escola, a escola também já modela o comportamento. E, quando chega na Conscienciologia, é uma educação que é vista de um outro ângulo, né? Uma educação mais ampla. A pessoa se preocupar com outros tipos de valores que não os intrafísicos apenas. E aí, quando a gente tem o princípio dos paradeveres intermissivos, né, que nós vamos verificar, né, quais são os deveres que eu assumi na dimensão extrafísica antes de eu ressomar. Uma coisa também ligada com a outra. Porque quanto mais eu aperfeiçoo essa para-educação, essa educação evolutiva, eu vou ficar mais próxima, vamos dizer assim, de resgatar esses paradeveres intermissivos aí. Agora, tudo isso é embasado pelo princípio da descrença, né? Porque o princípio da descrença, ele traz à tona uma série de itens que a gente já sabe e, com o decorrer do tempo, a gente vai inserindo no nosso dia a dia, promovendo tanto a autoeducação e, a partir daí, também assumindo os paradeveres intermissivos, né? Ficou claro, Alzira? Marta. Ô, Marta. Oi. Oi, aqui, no ar. Pode falar, Joaquim. É o seguinte, você se formou em física, né? Sim. Você tem uma formação em bacharelado em física, né? Não em educação física, mas em física, tem a ver com matemática, essas coisas, certo? Tá. Então, 2 perguntas. Como é que você acha que influenciou a sua formação de física, a tua vivência, né, na matéria física, que é muito lógica, muito cheia de equações, muito cheia de princípios sobre a natureza da matéria e da energia? Como é que influenciou isso na tua abordagem da Conscienciologia, na tua abordagem para fazer esse verbete? Joaquim, um dos grandes problemas que eu tenho com relação à escrita é exatamente esse, né? Da linguagem matemática, transitar da linguagem matemática para a linguagem... A Rosa está rindo aqui. Eu não estou entendendo porque você está rindo. Mas então, assim, porque a matemática, quando você faz um curso assim de exatas, a linguagem que você usa é a linguagem matemática. Certo. É uma linguagem diferenciada, é uma linguagem assim que sintetiza bastante, é uma linguagem precisa. São jargões que são usados assim no meio acadêmico mesmo. Agora, tudo bem até aí? Quer dizer, ou seja, você está dizendo então que a física te ajudou na tua abordagem da Conscienciologia, é isso? Não, a linguagem da matemática, ela ajuda na capacidade de síntese. Agora, essa síntese, ela dificulta na hora que você tem que escrever um texto. O que tem isso aqui? Então, tem essa questão da ambiguidade. Outra coisa, eu, desde pequena, eu sabia que eu tinha que fazer um curso de psicologia. E acontece que, quando eu entrei no exame vestibular, eu não pude fazer faculdade de psicologia porque era período integral e eu precisava trabalhar para poder manter os meus estudos, né? E a disciplina mais próxima do meu momento evolutivo na época era matemática. Então, eu fiz vestibular, fui aprovada em matemática, mas o primeiro ano é comum. E eu conversando com as pessoas que já estavam assim em estágio mais avançado, elas falavam assim, olha, se você fizer um curso de física, você vai ter um aproveitamento melhor.
Por quê? Porque a matemática é mais assim teórica e a física já tem aplicações mais práticas. Então, eu resolvi, a partir do 2º ano, migrar para a faculdade de física. Ah, sim. E depois disso, eu fiz 2 anos de psicologia. E, assim, a gente vê a diferença total de uma disciplina para outra, porque a física ela é muito mais assim individualista. Você, na hora que você vai fazer um exercício, você precisa se concentrar para elaborar o exercício de uma maneira mais assertiva possível. E no caso da psicologia, não, já são trabalhos em grupo, já tem assim bastante diálogo. Então, sabe, são 2 disciplinas assim opostas. Uma vez até eu fui dar aula no ITA, fui substituir um professor, e tinha também um engenheiro que tinha feito medicina, porque são 2 áreas completamente diferentes. O ideal seria eu terminar a faculdade de psicologia, mas eu não terminei porque eu tinha assim uma outra atividade, né, dentro da Conscienciologia. Ou eu perdia a atividade, ou então eu fazia o curso. E eu preferi ficar com a atividade que eu estava desempenhando na Conscienciologia. Mas, assim, eu acho assim, que vale a pena quem puder fazer os 2 cursos, ou então ter uma noção das 2 áreas, porque elas são áreas totalmente diferentes. São áreas complementares, são áreas que se integram. Então, uma te dá assim, todo o processo de expansão, e a outra dá o processo de concentração. Ok. Tá ok? Ok, foi o que eu fiz. Eu fiz física, depois psicologia. E mais uma outra coisa, aqui a última coisa. Em fatologia, na 2ª linha de baixo para cima, se você pudesse explicar um pouco mais o que você quis dizer aqui, ou talvez exemplificar a reciclagem mental somática. Olha, Joaquim, é justamente isso que eu estou precisando agora, nesse momento. Essa reciclagem mental somática, pelo que eu vejo, é assim em todo o esforço que aqui nós estamos tendo, no sentido assim de ter os instrumentos, ter tudo à mão para que a gente possa aproveitar melhor e desenvolver o mental soma. Então, nós temos o holociclo, nós temos a holoteca, nós temos as dinâmicas. Então, tudo isso, toda essa construção, ela vai mexer exatamente aqui com essa reciclagem mental somática. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a trabalhar mais esse veículo aqui, eu vejo que os outros veículos eles vão se amoldando a essa nova questão mental somática. Então, essa reciclagem mental somática eu vejo que é muito importante. Ok. Então, agora sim, eu não sei se dá para generalizar, todo mundo começar pela reciclagem mental somática. Às vezes, a necessidade da pessoa é outra. Mas, para muitas pessoas aqui, eu vejo que essa reciclagem mental somática realmente já está na hora, né? Já está no ponto. Se você poderia dar um exemplo de uma reciclagem mental somática sua ou de alguma outra pessoa, só para exemplificar o que é uma reciclagem mental somática. Olha, aí no caso, sim, eu vejo assim que entra a questão das GESCONs, da produtividade intelectual. Agora, para que a pessoa faça assim também uma dedicação mais ampla a essas GESCONs, não dá para a pessoa ter, por exemplo, um processo energético meio defasado. Então, entram vários outros itens aqui para otimizar a reciclagem mental somática. A questão do desempenho energético. Quando a pessoa começa a investir no desempenho energético, aí também fica mais fácil, né? Porque ela começa a ter acesso a mais efetivos amparadores. Então, tudo isso ajuda, tudo isso incrementa a reciclagem mental somática. Por exemplo, exercício físico, por exemplo, alimentação. Quando se fala em mental soma aqui, pelo que eu vejo, né? Isso daí até a professora Valdo pode falar. Mas para que o mental soma funcione bem, todos os outros veículos também precisam estar bem calçados e, inclusive, também investimento no parapsiquismo. Tá ok? Ok, obrigado. É possível instalar o EV em uma terceira pessoa? Como seria tal técnica? Os palmochakras teriam alguma localização específica, assim como na teca do arco voltaico? Olha, instalar o EV, o ideal é a pessoa mesma. Agora, se você exterioriza energia, aquilo alcança a psicosfera de outra pessoa, ela pode sentir os processos de energia.
Mas isso não quer dizer que seja isso que nós chamamos de estado vibracional propriamente dito. Isso aí é feito pela vontade, tem que pensar bem. Agora, o arco voltaico já é outra coisa. A gente já faz, pensando no processo da caixa craniana, para eliminar os bloqueios energéticos corticais, quer dizer, dos 2 hemisférios cerebrais. Esse é que é o caminho. É uma coisa diferente da outra, sim. Agora, você exteriorizou energia, você pode fazer energia caminhar em cima de objetos, de pessoas, de ambientes, a distância, próximo, isso varia ao infinito. Quem é que está com o microfone agora? Marta? Sim, pode falar, Luci. Já quando você deu uma super explicação em principiologia, eu penso que você poderia, claro que vai depender de você, você colocar em ordem diferenciada aí. Eu sugiro o princípio da descrença, em primeiro lugar, depois o princípio dos para-deveres intermissivos e, por último, o princípio da autoeducação. O que você acha? A gente pode pensar sobre isso, Luci, porque ele está na ordem crescente, né? Na ordem crescente. Da autoeducação, passa para para-deveres, depois para o princípio da descrença. Mas a gente pode pensar sobre essa sugestão que você passou, tá ok? Obrigada, eu. Marta. Sim. Aqui no ar. Você que fez aí todo o processo, eu te conheço desde São Paulo, lá que você já trabalhava com reciclagem existencial. Você poderia falar um pouco assim, se você já fez alguma reciclagem mais radical, assim, por exemplo, eu sei que se mudou de São Paulo para Foz, coisa desse tipo. Uma coisa que era assim, um travão e que dificultava muito a reciclagem, que você conseguiu superar, como fez isso? Você pode falar um pouco sobre isso aí? Olha, Fernando, as reciclagens, elas vão surgindo assim, pelo menos pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, vão surgindo oportunidades para que a pessoa faça a reciclagem. Uma das oportunidades que eu vejo é hoje, por exemplo, estar aqui na frente, debatendo um tema. Para mim, isso daqui é muito importante. É um tipo de reciclagem, por quê? Antes que as pessoas passavam por aqui, eu queria saber o que a pessoa sente. Isso daí eu tentei, assim, sabe, colher as informações, mas eu não consegui. Aí eu falei, bom, então vai chegar a minha vez. E, assim, ontem, quando terminou a tertúlia, que eu vi que havia sido sorteado esse verbete de reciclofilia, então eu já percebi um campo energético diferente, parecia que eu já estava numa bolha. Você já começou a sentir que estava aí sentada, não é isso? Mas foi uma questão, assim, de acolhimento, sabe? Um campo especial. Mas eu fiquei, assim, tão, assim, relaxada, não no sentido assim de descompromissada, mas assim no sentido de estar mais solta, livre. É como nas aulas, Fernando, que a gente tem lá em São Paulo, então em todo lugar, né? Você faz assim, você prepara a aula e depois então você fica à disposição da equipe extrafísica. Então é assim que eu estou me sentindo hoje. Então eu trouxe até alguns verbetes aqui, mas não está havendo necessidade até agora de a gente usar esses verbetes, né? Então é mais ou menos assim. Eu vejo que são várias oportunidades, né? Então, a gente verificar, por exemplo, uma coisa que eu faço também, isso daí é uma prática minha. Mas, por exemplo, que tipo de reciclagens que a pessoa pode fazer na hora que ela trabalha na condição de evoluciente? Que tipo de reciclagens que a pessoa pode fazer num curso com 5 cobaia? Então, nos laboratórios, então as técnicas, elas estão todas aí, basta que a gente aproveite, né? Às vezes, a gente não consegue aproveitar tanto assim. Eu fiz o complementário agora, esse último que teve, sobre o estado vibracional. E eu estava assim, observando assim, o campo, e teve um campo que eu identifiquei bastante, mas eu identifiquei só o padrão de energia. Falei, gente, mas esse padrão de energia leva a essa emoção. Essa emoção são a emoção de pessoas com as quais eu tenho relacionamento. Mas não eram só das pessoas, era padrão de emoção meu também. Falei, gente, como a gente detecta, às vezes, por maneira indireta.
Então, eu comecei a trabalhar também nesse tipo de emoção. Até eu pedi para a Rosa uma sugestão de livros aí que fala sobre determinados tipos de emoção. Mas exatamente para você fazer essa desconexão, né? E ser mais assistencial e menos doente no caso. Tá ok? Professora Marta, na página 72, em Fatologia, segunda linha de baixo para cima, as reciclagens urgentes. Dentro dos seus estudos sobre a reciclagem, qual seria a reciclagem mais urgente para começar? Qual poderia ser a desencadeadora de outras reciclagens essenciais para a evolução? E poderia fazer um contraponto entre reciclagem e o Mater Pensene? Olha, a reciclagem urgente vai depender do caso, da pessoa, da condição, do momento. Às vezes, para uma pessoa, pode ser a questão de cuidar da saúde física. Para outras pessoas, pode ser o investimento na educação, no sentido assim de aumentar, ampliar a quantidade de conhecimentos. Para outra, a urgente pode ser o domínio das energias, a prática do estado vibracional. Agora, eu vejo que na reciclagem aí, quando você fala em termos de evolução, o estado vibracional, a prática do estado vibracional, ela é muito importante. Ela desencadeia todo o processo seguinte. Agora, não é só a prática do estado vibracional. Tem outras medidas também que a pessoa toma em decorrência do estado vibracional. Por exemplo, ela começa a ingerir mais água, exercícios físicos, cuidado com a alimentação, sono, e aí as necessidades todas que ela está precisando naquele momento. Tá ok? Tem mais uma, a última só. Não, e a última, poderia fazer um contraponto entre a reciclagem e o Mater Pensene? Olha, eu vejo que, por exemplo, no meu caso, quando as reciclagens forem suficientes a ponto de que o meu Mater Pensene predomine, isso daí predomine em termos holossomáticos, predomine no ambiente. Então, uma coisa que eu sempre falo, isso daí é o meu é o meu desafio, é o meu, assim, vamos dizer, sonho de consumo. A coisa que eu mais quero é aparecer na dimensão extrafísica. Eu não quero aparecer na dimensão intrafísica. Ela está muito feliz falando sobre o verbete, já viram? Pois é, então é mais ou menos isso daí, né? A questão do Mater Pensene, aí também varia de pessoa para pessoa, de consim para consim. Eu vejo que a gente pode sempre estar aperfeiçoando o Mater Pensene, né? No sentido de expandir todos os nossos potenciais. Tem agora aqui o professor Carlos Sprenger, sabe como é que é? Professora Marta, em Fatologia, sexta linha, poderia ampliar o conceito da retomada da produtividade útil, relacionando-o com a possibilidade e necessidade da criação de atrativos para os retomadores de tarefa que ainda não retornaram? Isso mexe também com o lote. Estou de olho nesses retomadores de tarefa e acontece que eu estou vendo um padrão neles. O padrão da intelectualidade está predominando nesses retomadores de tarefa. Então, as pessoas que estão reaparecendo são pessoas assim com curso superior, pessoas que têm ligação com a ciência. E, na realidade, Carlos, o que a gente está pensando é realmente de trabalhar com os retomadores no sentido de fazer essa reciclagem mental somática aqui. Investir bastante na questão do estudo e também do parapsiquismo. Esses são dois veios principais. Então, é a produção de gestações conscienciais, inclusive a questão dos verbetes também. O ideal seria que todo retomador de tarefa escrevesse um verbete. E também escrevesse artigos sobre as técnicas de reciclagem. Então, tudo isso já são meios para que a pessoa possa ir pensando, verificar por onde que ela quer começar e tudo mais. Tá ok? Marta, Osvaldo aqui acima, não é? Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Aqui na página 74, na sindromologia, quais são as medidas, as recomendações que você poderia nos dar para o combate à síndrome da mediocrização? Essa síndrome da mediocrização é a síndrome de estar na média. Então, é nesse enfoque, nesse sentido.
na hora que a gente assim, investe em sair da média, nós vamos verificar quais são os nossos trafores. Para isso, a gente passa lá na Conscius. E a gente verifica também a questão da limpeza do passado. E, para isso, a gente tem a consciencioterapia. No meu caso, funcionou assim. E são os investimentos possíveis que a gente pode fazer. Um investimento intraconsciencial máximo, dentro daquilo que o seu momento evolutivo pode entender, pode visualizar, pode enxergar. Os cursos que a gente faz também, por que nós preferimos um curso e não preferimos outro? Agora, para tudo isso, Oswaldo, é importante a pessoa ter uma meta. Na hora que a pessoa tem uma meta, aonde que a pessoa quer chegar? Ela quer chegar à condição de completista, ela quer chegar à condição de desperta, ela quer chegar à condição de ofexista. Depende muito, porque aí ela vai escolhendo o caminho mais certo, as ferramentas, os cursos. É a questão de convergência de esforços, né? Então, a gente verifica que esse daí é um ponto bem interessante nesse sentido. Tá ok? Tudo bem, mas tenho mais uma coisa. Eu sei que um dos teus trafores é justamente o poliglotismo. Não vejo nenhuma relação aqui no verbete entre a reciclagem e o poliglotismo. Sim. Mas, no caso, a questão da reciclagem, ela tem ligação com o poliglotismo. Agora, uma coisa que eu tenho investido bastante também, pelo menos no livro que eu estou escrevendo, é colocar uma expressão em latim. Por quê? Teve uma vez que, eu não sei se foi o professor Valdo ou alguém que falou que existem muitas pessoas, muitas consciências que estão presas ainda àquele idioma antigo. E o objetivo é exatamente fazer com que algumas consciências adquiram lucidez para poder se atualizar, para poder se modernizar. O que eu vejo também é assim, até o espanhol, eu estou estudando espanhol agora. E a gente verifica que em determinados locais, a necessidade de reciclagem é muito maior. Então, na hora que você entra com o idioma nesses ambientes, fica mais fácil de fazer rapport com as consciências, com as consciex, para que elas compreendam a questão da reciclagem, da reeducação, da ressocialização, e, a partir daí, então, elas comecem a enxergar a vida de uma outra maneira, de uma outra forma. Ficou claro, Oswaldo? Tudo bem, obrigado. No item Neossinapsologia, página 73, as neossinapses advindas da autossuperação de condições regressivas e baratrosféricas. Você tem exemplos teáticos de autossuperação para explanar? A gente sempre tem alguma, né? Olha, eu vou colocar uma hipótese aqui que eu tenho com relação à minha vivência aqui no CIAEC. Eu vim para cá, para o CIAEC, e a minha intenção na época era assim, bom, eu vou trabalhar lá com o grupo evolutivo, nós vamos produzir verpons e tudo mais. Quando eu cheguei aqui, a coisa não era bem assim. Por quê? Porque pelo menos, assim, eu identifiquei, né, vários grupos de consciências do passado. E eram grupos diferentes, e eu levei um choque muito grande, um choque até emocional, e isso me levou para a questão da sintonia com a baratrosfera, na realidade, né? Então, às vezes eu passava por aí, assim, encontrava algumas pessoas e tal, e uma posição de consciência, até nas dinâmicas também, e tudo isso ajudou bastante, né? Inclusive, a própria consciencioterapia ajudou no resgate dessas consciências do passado. E isso daí, para mim, foi muito interessante, porque eu não estava programada para fazer uma coisa dessa. Mas foi, assim, bem interessante verificar que foi possível, que está sendo possível. Nós ainda estamos em processos, mas já está diminuindo bastante. Então, no meu caso, por exemplo, grupos assim de pessoas ligadas à religião, grupo de pessoas com sims e consciências ligadas à monarquia. Então, todo esse passado que precisava ser limpo, né? E que eu não tinha noção disso. Então, realmente, eu
deixei me influenciar. Tanto é que a questão da vitimização aí que foi colocada também tinha relação com isso. Mas, a partir do momento que você vê que você pode trabalhar no sentido de encaminhar essas consciências, isso aí é muito interessante, muito importante, e você, então, tem mais motivação. Isso serve de motivação para que você possa desempenhar o trabalho da melhor maneira possível. Tá ok? Para contribuir com a discussão sobre a reciclagem mental somática, sugiro o seguinte exemplo. 2 pontos. A ação de reciclar o modo de autopensenização ou a mudança de fluxo pensênico pela vontade e pelo autodiscernimento. A professora acha que seria esse o caminho para entender o assunto? Esse pode ser um dos caminhos. Agora, a gente não pode dizer que seja o único, porque muitas vezes nós elaboramos determinados planos para nós que estão assim bem distantes ainda da nossa realidade. Então, cada pessoa pode verificar, por exemplo, eu posso usar essa técnica nesse momento, e enquanto que outras vão preferir outras técnicas. Por exemplo, a partir das autopesquisas, das autoobservações, verificar o que naquele momento evolutivo é melhor ela reciclar, ela atualizar. Aí vai muito da questão dos fatos orientam a sua pesquisa, né? Também tem esse outro princípio, que é bem interessante. O senhor falou sobre estar calçado para o início da TENEPS e sobre os sonhos de consumo. Eu já estudei o manual da TENEPS. Estou baixando os vídeos de tertúlias e cursos sobre TENEPS. Acredito já saber as reciclagens que ainda preciso fazer. Não tenho sonhos de consumo. Tenho uma vida financeira modesta, mas sinto que não preciso de muito para me sentir satisfeito. Poderia falar mais sobre essa relação dos sonhos de consumo e a TENEPS? Não, o que eu gosto de falar sempre é aquela pessoa que queria ir a vida inteira para a Itália e conhecer a Itália. Ir a Firenze, Florença, ir a Veneza, que é Veneza, ir a Roma, etc. Então, essa pessoa ainda não tinha feito essa viagem. E só pensava naquilo, falava naquilo. Há 5 anos eu ouvia falar. Então, resolveu fazer TENEPS. Falei assim, olha, é preferível você ir a Roma, Firenze e Veneza primeiro. Depois você pensa nisso, senão os assediadores vão pegar você. A pessoa embarcou na TENEPS, em vez de embarcar para a Itália. Foi dito e feito. Apareceram os caras mascarados de Venezia. Você está entendendo? Apareceram os mafiosos de Nápoles, apareceram a padraiada antiga, tudo bitolada do Vaticano, tudo em cima da pessoa. Agora veja, aquela aspiração anterior já era por causa da vida anterior dela, da pessoa. Então a insinuação era bem clara. Agora, ó, a pessoa venceu o processo, sem ter ido à Itália. Então, o que eu estou falando é isso. O sonho dourado de consumo aí que a gente fala é aquela aspiração que não foi satisfeita. A pessoa ainda não conseguiu. Então, aí é um ponto fraco, é um busilis, é o nogórdio, é o locus minori resistentiae. Os assediadores vêm em cima da pessoa, faz ela começar a chupar o dedo, ter cotoveloma, sabe como é que é? Chupa dedo, cotoveloma, tudo está dentro desse processo aí, do sonho de consumo insatisfeito. De modo que é isso, eu acho que assim, acho que você vai entender bem. É a mesma pessoa que perguntou e antes, que está perguntando agora. Acho que agora ficou claro, né, para ela, né, o que é. Né? Marta, aqui no ar, Sim. Na página 74, na fobiologia, você estudou ou viu algum caso aí de algum reciclofóbico, as causas, como é que a pessoa superou isso? Você tem alguma coisa para ampliar sobre Olha, essa eu questão? relaciono, Eliana, essa questão da reciclofobia com as tradições, com as automimeses dispensáveis, a questão da religiosidade. Então, esses travões aí, são travões, né, que existem ainda na sociedade, as imaturidades sociais. Então, tudo isso é um tipo de reciclofobia.
Mesmo no campo científico, tem assim a questão da reciclofobia. Não é tudo que as pessoas aceitam. Por exemplo, o sistema métrico decimal, ele custou ser implantado porque muitos países na época não queriam. Ainda hoje, tem países que não adotam a temperatura em graus Celsius. A escala Celsius não é aceita no mundo todo. Então, você vê que ainda existe ainda a questão da reciclofobia. Agora, é interessante a gente fazer um estudo sobre isso, né? Mas, por exemplo, o meu foco, nesse momento, é verificar quais são as automimeses que fazem com que a pessoa entre nessa reciclofobia aí. Que tipo de emoção, por exemplo, pode embasar, né, esse apego, essa questão de ligação tão patológica, doentia, né? Talvez a inflexibilidade, né, Marta? É um dos radicalismos. Sim, possam ser causas também, né? Isso, é um dos traços. Obrigada eu. O Popper e outros autores andaram falando muito sobre esse processo, sabe, da dificuldade que tem por causa da diferença de abordagem. Por exemplo, a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, eles usam a direção do carro da direita. É o contrário. Entende? Contra todo mundo. Agora, veja, a Inglaterra usa um negócio lá chamado monarquia, com rainha, duquesa e o diabo a quatro, que é uma palhaçada pública. E o povo quer aquilo. Então, veja, isso tudo está dentro da necessidade da reciclagem. Sim. Agora, veja, a palhaçada do processo público é simplesmente horrorosa com as coisas que eles fazem. Então, veja, Hollywood imita a Inglaterra, porque vocês sabem que o povo dos Estados Unidos é gente que foi fugida praticamente da Inglaterra. Então, Hollywood, por exemplo, fez o tapete vermelho para dar eles não têm rainha, nem pode ter, porque o processo lá é democrata, segundo eles. Então, o que eles fazem? Eles fizeram a superstar, o superastro, e colocam um tapete vermelho para todo andar, igualzinho o processo da Inglaterra. Mas a Inglaterra é que tem o mérito disso aí, porque foi quem fez e até hoje mantém. Então, por exemplo, a Inglaterra agora apresentou o Oscar, a duquesa, que, né, entende? Cambridge. Então, essa é a situação das diferenças culturais. Eu chamo isso de idiotismos culturais. Nós ainda temos muito, tudo quanto é lado. Faço atualmente o curso de Assistenciologia no IPC São Paulo. Tenho como base da minha vida a necessidade pessoal de assistir às consciências que puder, mas sinto que tenho muitos bloqueios energéticos, embora me comunique muito bem e tenha muita clareza e equilíbrio mental. Quando tento fazer qualquer tipo de exercício energético, basta fechar os olhos e turbilhões de pensamentos e imagens vêm à mente e não consigo fazer nenhum exercício, mesmo com os olhos entreabertos. E ele está falando que ele tem equilíbrio mental. Não creio que esteja percebendo as energias e nem o amparo, mesmo pedindo aos amparadores que me auxiliem nesse processo. O que pode estar ocorrendo? Será assédio ou mais bloqueios pessoais? É lógico que tem assédio. E esse negócio dessa sua clareza, equilíbrio mental, você me perdoa, isso aqui está incoerente para mim. Como superar esse obstáculo para conseguir fazer tudo que desejo fazer com minha vida, prestando serviço à evolução ao máximo? Eu acho o seguinte, você divide dentro dos seus horários, você marcar 2 ou 3 vezes ao dia um horário que você possa fazer autorreflexão com as energias. Então, trabalhe com o estado vibracional por você. E outra coisa, arranje uma mesa para você fazer isso, ou faça isso recostado em algum lugar, mas num lugar que você possa escrever com caneta e papel aquilo que acontecer de ideias novas na sua cabeça. Por quê? Se você fizer isso, pouco a pouco você vai limpar o ambiente do seu holopensene. Os amparadores vão ter oportunidade de acessar você. Nessa hora eles vão te dar ideia. E é bom você anotar. Eu não confio nisso que você falou aqui. Embora me comunique muito bem e tenha muita clareza e equilíbrio mental. Não pode ter.
está incoerente isso com tudo mais que você falou logo em seguida. Então, pondera sobre isso. Faça umas 2 ou 3 vezes esse exercício, que 1, 2 semanas, você vai ver que as coisas melhoram para o seu lado. Agora, anote tudo. Anota primeiro no papel, depois você pensa em levar para o laptop. Isso é que é o ideal. Marta, eu gostaria de saber se você pensou sobre quais os sinais que uma pessoa precisa observar para identificar se a reciclagem dela acabou. Se ela está terminando, se está tudo bem. Que sinais a pessoa pode observar para isso? Eu vejo, Luiz, que as reciclagens não terminam assim tão fácil, não. Porque, pensando nos outros patamares da escala evolutiva, se verifica para a pessoa... Sim, nos outros ciclos, né? Se você pegar, por exemplo, a questão da desperticidade, depois a questão da evoluciologia, depois os outros patamares até chegar ao serenismo, e depois o serenão ainda tem pela frente a consciência livre como meta, eu vejo que, pelo menos, essa é a minha visão. Posso estar enganada, mas... Tá. Deixa eu especificar, então, a pergunta. Em relação ao trafar, por exemplo. Em relação ao trafar? Um trafar, por exemplo, desorganização, inveja, tristeza. Por exemplo, quando é que a pessoa começa a trabalhar com esse traço? Quando ela sabe que ela já venceu, que ela acabou a reciclagem? Olha, uma coisa que eu vejo, Luiz, é assim, a questão da saturação. É uma questão que, enquanto nós não saturamos dessa condição, aquilo já está assim, chato, desgastante, já está, inclusive, mexendo com a nossa saúde, e aí, então, a coisa começa a, vamos dizer, chamar a atenção da própria Consim, né? Então, nós estamos assim nesse processo de buscar reciclagens, né? Mas eu não consigo, por exemplo, no meu caso ainda, ir atrás das reciclagens. Por enquanto, as reciclagens estão vindo atrás de mim. É um problema, sabe? Então, eu estou fazendo um esforço exatamente nesse sentido, né? Mas eu vejo que, por exemplo, quando chegar num outro patamar aí, aqui há muito tempo, aí então eu vou estar buscando reciclagem. Mas, por enquanto, a situação ainda não é essa. Ficou claro, Luiz? Ou pode ser aprofundado melhor? Marta, Osvaldo aqui de novo. Talvez Sim. em linha com o que está perguntando Luiz, e tanto para ele quanto para mim, por que você não expande um pouquinho esta ideia que você colocou aqui, na quarta linha de baixo para cima, na fatologia, a diminuição das queixas como aferidor da eficiência das reciclagens realizadas? Eu vou colocar um exemplo meu, um exemplo pessoal. Quando eu ia nas sessões de consciencioterapia, eu abria meu leque de queixas e era um queixume só. E aí, mas essas queixas eram baseadas em hipóteses. Então, era uma viagem no achismo. Não, mas eu acho. E não levava a nada. Agora, recentemente eu comprei um livro, Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Por quê? Porque essa questão da queixa, ela tem assim, quando a gente vê só o lado negativo, é uma viagem nos achismos patológicos, doentios. Então, muitas vezes, tem um fato, nós interpretamos aquele fato de uma maneira distorcida, de uma maneira errada, e nós desenvolvemos, né, essa trajetória num processo assim, bem desenfreado. Então, eu vejo que passa bem por essa questão da gente verificar. O que as pessoas perguntavam é: você foi, conversou com a pessoa, viu se era isso mesmo? Não, eu não vi, eu não... Então, e as queixas continuavam, né? Então, a partir do momento que você toma conhecimento dessa questão, você vai verificar que é uma questão bem patológica mesmo, bem doentia, né? É o achismo, a questão da priorismose, a questão da não verificação. Então, aqui não tem o princípio da descrença. Está ok, Oswaldo? Ok, obrigado. Roberto,
O Gabriel não estava aqui há pouco? Ainda está aí? Ele saiu? É porque eu queria falar com ele uma coisa. Sabe o que é? Se uma pessoa começar a querer estudar o Sampaco, é bom ela sentar aqui embaixo e olhar a turma que senta aqui. Então, olha lá. Você quer ver uma coisa? Gente, olha lá o telão para mim, por favor. Olha lá, a nossa amiga. Olha lá. Quer ver? A hora que ela estava fixada lá, ó, você vê o início do Sampaco na questão dos olhos dela. Está entendendo? A turma daqui, olhando lá, dá para ver quem é. É uma coisa natural aqui no caso, mas é um dos efeitos do tertuliário. Está entendendo? Ela estava olhando lá assim, eu estava olhando para ela. Os olhos estão bem claros embaixo ali, ó. Professor. Está entendendo? Agora, você vê, ó, a gente vê 50 pessoas, você vê um só. O percentual disso é mínimo. É menor. Professor, desculpe, eu não entendi. O que o senhor está querendo dizer? Desculpe, estou querendo mostrar o Sampaco. Sabe o que é Sampaco? Não. Sampaco é aquela pessoa que olha para cima, assim, ó, um pouco, ou olha para frente e fica branco debaixo dos olhos dela. Olha para cima, você, olha lá. Não, mas olha do jeito que você estava olhando. Ela estava assim, extasiada com o negócio. Mas você vê direitinho os olhos claros dela. Tá. Você entende bem de energia? Você sente as coisas? Como é que é? Sente? Pois é o caso de examinar, é o caso de estudar, para ver. Pelo jeitão dela. Ó, você olha lá no normal, não parece nada, olha lá, ó. Não é para ser. Ela tem o início da situação. Normal. Entende? Agora, eu só olhei porque estava tudo branco ali, ó. Ela de roupa escura e estava a parte branca dos olhos, bem claro. Você está entendendo como é que é? Marta, parabéns pelo verbete. Eu Obrigada, queria que você aprofundasse mais esse conceito aí de você ser autora dos processos e não ser passivo diante das reciclagens. Se pudesse falar um pouco mais disso, quando a pessoa ela assume o processo e ela chama que vem ao touro, né? Que ela quer a crise mesmo. Poderia falar um pouco sobre isso? Olha, Cláudia, aqui a gente não precisa nem chamar, viu? Porque a crise vem. Agora, a questão assim que eu vejo é a questão do trafor persistência, né? Porque esse trafor é o trafor que faz com que cada um de nós supere os obstáculos, supere assim as dificuldades. Então, a questão da grupalidade, eu vejo que é um ponto assim muito importante. Até domingo você estava lá no Summit, né? Então, a gente estava vendo a questão da gente, sei lá, a ideia que veio assim, é da gente começar a trabalhar com os trafores das pessoas, né? Porque aí a gente vai se ligar ao amparo de função. Trafor é uma coisa que todo mundo tem, trafar também todo mundo tem. Então, no caso da gente estar assim, sempre vendo os trafores das pessoas, eu acho que em termos de grupo, o grupo pode crescer bastante, né? E a gente aprende também, olha, a Rosa tem o trafor da determinação. O que eu preciso fazer para conseguir esse trafor também, para desenvolver esse trafor? Então, são coisas que a gente vai verificando, né? Quem tem um trafor que eu não tenho? Então, a gente aprende, né? A outra pessoa é vamos dizer, um livro para a gente, né? Entendi. Não precisa você ser São Francisco de Assis para chamar a crise, né? Basta ver o trafor, né? Entendi. Obrigado. Agora, você sabe que tem controvérsias nesse negócio de falar que todo mundo tem trafor e todo mundo tem trafor. Por exemplo, dizem que o Adélio não tem trafor. E dizem que o Loche não tem trafor. Então, a coisa muda muito, né? É um negócio. Pois é. Agora, a gente tem que entender isso com mais detalhes, né? Calma, né? Para ver como é que é. É uma consciência livre. Você viu, o Adélio não falou nada. O Adélio não falou nada. Não, mas ó, ele pegou para colocar de lado. Ele não falou nada, ficou quietinho. Não, é melhor ficar com a primeira impressão. Adélio, tu não vai dizer nem que use o princípio da descrença?
Agora, você podia falar da sua experiência com a revista da Ressex. Como é que foi? Olha, foi uma O que ela experiência te deu bem interessante. de proveitoso, de útil? Como é que foi? Olha, a coisa mais séria é que quando eu comecei a trabalhar na revista, aquele grupo em São Paulo, o Gressex, eram 8 pessoas. E assim, eu comecei a fazer a TENEPS devido ao trabalho. Então, o trabalho exigiu que eu começasse a TENEPS. E eu lembro, o professor Mário não está aqui, mas assim, o que aconteceu? Na época, eu sentia que eu precisava de assistência, mas não sabia que era em decorrência do trabalho que a gente estava fazendo. E eu fui ao Rio de Janeiro, o professor Mário, ele era epicentro lá do GPC TENEPS, estava começando. E eu fui assistir a reunião com eles, fui só para assistir a reunião. E aí eu voltei, no dia seguinte eu comecei a fazer a TENEPS. E assim, a gente verifica que essa ligação com a equipe extrafísica de amparo é uma ligação muito interessante, porque eu coloquei aqui no verbete, né, os insights que os amparadores eles trazem para a gente, são insights, às vezes eles mostram alguma coisa nos bastidores da assistência, então você passa a interpretar a assistência de uma outra maneira, de uma outra forma. Então, eu vejo que isso daí tudo é muito importante, né? Isso daí foi assim, deu uma alavancada muito boa na nossa vida. E a gente está querendo, até o projeto Retomadores, verificar a questão das pessoas estarem escrevendo, né? Porque a gente vê que a questão das GESCONs é uma questão muito interessante, muito importante, né? Às vezes a pessoa precisa de um tipo de informação que a outra já passou pela experiência, já tem vivência, e mesmo os próprios retomadores de tarefas, pessoas que estão retornando, a gente verifica que cada um tem um perfil, mas tem assim aquela questão básica de, vamos dizer, os trafores que cada pessoa desenvolveu. O pessoal desenvolveu bastante a questão da intelectualidade. São pessoas que estão sendo assim professores de universidade, são 3 casos, né? Então, nós verificamos isso. Agora, é muito interessante como que a gente pode trabalhar com essas pessoas, no sentido assim de fazer com que elas aproveitem toda essa experiência que elas desenvolveram nesse período e tragam para a Conscienciologia, no sentido assim de dar um upgrade, né? Isso aí eu acho que vai ser bem interessante. Agora, aquela revista foi muito bem feita desde o início e colocou você na berlinda desse trabalho. Sim. Te deu uma responsabilidade danada, né? Sim. Durante uma boa temporada. Todo mundo estava atrás para ver como é que era. Agora, no caso, assim, eu parei o curso de psicologia exatamente por causa da revista. Eu queria que o trabalho fosse adiante, né? Então, na época e também agora, se acontecesse a mesma coisa, eu priorizaria a realização da revista. Marta, nós aqui estamos no ar. retomando... Retomadora de tarefa. Aqui no Retomadora ar. de tarefa. Marta, aqui no ar. Você podia falar como é que está hoje a revista Ressex? Nós estamos fazendo a revista online hoje. Fala aí, fala aí. Até a gente ter um banco de dados e ter também uma equipe que possa estar desempenhando esse trabalho. Uma equipe assim bem, vamos dizer assim, que seja engajada, uma equipe assim que tenha afinidade com o trabalho. Então, uma das coisas que a gente vê na Apex é que um dos objetivos da Apex, até o Lógico pode falar melhor, é fazer com que as pessoas encontrem o local onde ela vai ser mais útil, o local onde ela vai produzir mais. E a gente vai verificando que, em decorrência do CAPEX, dos cursos, as coisas vão indo. Então, as pessoas estão sendo realocadas nos locais onde elas podem render mais. Agora, tem alguns locais em que vão chegar pessoas, estão chegando pessoas. A revista, pelo que eu vejo, é um local assim. Já tem pessoas interessadas, mas a gente está começando a formar a equipe. Tá ok, Tânia? Aqui no B. Página 74, paradoxologia. O paradoxo do ir devagar e sempre ser capaz de acelerar a história pessoal. Queria que você aprofundasse. É a minha realidade, essa questão da paradoxologia. O paradoxo de ir devagar e sempre
ser capaz de acelerar a história pessoal. Uma das coisas que eu vejo no meu caso é a questão da ansiedade. Eu não aparento, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa. E essa ansiedade, muitas vezes, ela atrapalha todo um trabalho que você vai desenvolver. Então, você quer escrever depressa, você quer colocar muita coisa naquilo que você está escrevendo, muita informação, e, na realidade, não é bem assim. Na hora que você começa a verificar que, se você for devagar, você para menos, aí você começa a entender o sentido da própria evolução, do processo evolutivo. E se nós temos trafares de vidas passadas, trafares de milênios, significa que nós mudamos muito pouco de uma vida para outra. Então, é melhor fazer uma mudança significativa, sedimentada, sólida, do que, basicamente, fazer uma reciclagem superficial e rápida, né? Porque ela não vai fixar se for assim. Tá ok? Obrigada. Marta? Sim. A exemplologia, na página 74, fala para a gente o segundo aí, a recomposição grupo kármicas. Essa satisfação de fazer nas reciclagens, ter essa satisfação na recomposição desses grupos. Olha, uma vez eu ouvi a seguinte frase: a melhor condição que existe é quando o assistido, você deixa o assistido em melhores condições do que você o encontrou. Pelo que eu percebo, e aí é uma hipótese que eu tenho, é que quando, num processo de assistência assim mais complicado, é difícil uma pessoa sozinha fazer todo o processo de assistência. Às vezes é necessário que um grupo faça assistência. Então, pode haver um desencadeamento por parte de uma pessoa ou por parte de um grupo, e depois as coisas vão assim se encaminhando no sentido de que aquela pessoa melhore, aquela pessoa supere determinados obstáculos, supere determinados travões. Então, isso daí é uma sensação muito gratificante, né? Significa que deu certo. Apesar de ser meio atrapalhado, ser um processo meio estranho, você não tem um manual de interassistência. Eu queria encontrar com o tratamento. Eu pedi para ele um manual de assistência, por favor. Mas, por enquanto, isso não é possível, né? Então, eu vejo que, nesse sentido, nós estamos aí no processo de tentativa e erro em termos de assistência. Então, quando você vê que esse resultado foi positivo, eu vejo que realmente gera realmente um bem-estar em cada um de nós. Tá ok? Agora, eu acho, sabe, Marta, que você precisa escrever artigo para a revista, precisa de fazer mais verbete, precisa de fazer seu livro. E outra coisa, você está dando algum curso sobre esses assuntos atualmente? Nós vamos marcar um debate sobre reciclagem, estou vendo com a menina aí a data. É? Isso. Pois é, precisa também de anunciar esses cursos, que o povo está muito atrás de todo esse tema aí. Seria importante. Para todo mundo eu peço 3 coisas, para ela eu peço 4. É a vida. Marta, Tá bom. sobre a revista que você falou, a revista está online, você tem o site que a gente pudesse passar ou não? Tem, está no www.resex.org. Marta. Sim? Na página 74, maniologia, você podia falar um pouquinho sobre a neutralização da fracassomania? Essa reciclofilia, ou seja, cada vez que cada um de nós se empenha no sentido de buscar a saída da zona de conforto, busca usar os potenciais, busca melhorar a condição intraconsciencial, ela está neutralizando a fracassomania. Porque toda vez que entra a fracassomania, a mania do fracasso, é a automimese, aquilo que não deu certo, então eu não vou tentar de novo, então eu não vou querer, então eu vou deixar de lado. Cada vez que a gente usa o trafó da persistência para poder, vamos dizer assim, porque tem determinadas questões que eu vejo que a gente consegue através do mitridatismo. Ou seja, eu tento uma vez, não consigo, tento a segunda, até realmente eu conseguir.
E aí é que a gente pode associar com a questão da neutralização da fracassomania. Se não houver persistência, se não houver determinação, é muito difícil de nós superarmos qualquer tipo de obstáculo. Ficou claro? Sim, ficou. Obrigada. Marta, por favor, eu estou fazendo um verbete também que está associado ao seu verbete. Está ouvindo bem? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sacralização, porque hoje a gente está vendo aí a sacralização de uma nação, nos Estados Unidos, sacralização do Papa, sacralização do casamento, né? Então, eu percebo que isso é um grande empecilho para a reciclagem. Inclusive, no meu verbete, eu falo bastante sobre sacralização. Aí, como é que uma pessoa reciclofílica lida com isso? Olha, aqui, Cláudio, eu coloquei que o tema é neutro e que eu estou me esforçando bastante para poder fazer percentuais maiores de reciclagens, né? Então, eu vejo assim que não dá para a gente, por exemplo, padronizar a reciclofilia. No nosso caso, aqui, da CCCI, pessoas que conhecem a Conscienciologia, cada um, no seu momento evolutivo, está fazendo esse movimento. E a reciclofilia ela tem ligação com o efeito da avaliação das reciclagens, com o estímulo para novas reciclagens, né? No caso, por exemplo, das pessoas que não conhecem a Conscienciologia, não têm afinidade, elas estão no caminho certo. Possivelmente, com o tempo, elas podem entrar nesse holopensene da reciclofilia. Mas, por enquanto, é meio, vamos dizer assim, estupro evolutivo se a gente quiser impor algum tipo de reciclagem para essas pessoas. Então, é esperar o momento certo e simplesmente dar o exemplo a partir das nossas vivências, das nossas experiências, para que as pessoas possam ter oportunidade, então, de receber informação, avaliar se serve, se não serve e aplicar na vida pessoal. Tá ok, Cláudio? Obrigada, eu. Olha, te agradeço muito, muito boa a apresentação. Gostei muito do bom humor dela com todo esse trabalho. Isso foi ótimo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 49 assinaturas no livro de presença, 24 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 35 votos presenciais e 6 votos online. Hoje temos o recado da Nazaré sobre o debate no CAEC, sobre produção científica, e o Fernando sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde. O programa Amigos da Enciclopédia incentiva a todos a participarem da produção da Enciclopédia da Conscienciologia. Junte-se a mais de 100 voluntários e mais de 50 equipes hoje que atuam no holociclo, na holoteca e no tertuliário, trabalhando aí na divulgação, na produção e na divulgação da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós temos... a gente também incentiva que a pessoa participe fazendo o seu verbete, né? Junte-se ao grupo de mais de 80 neoverbetógrafos, né? Produzindo o seu verbete e selando o seu vínculo consciencial com a Enciclopédia da Conscienciologia. Seja também o mantenedor de toda essa estrutura, holociclo, holoteca e tertuliário, a transmissão das tertúlias ao vivo para o mundo todo via internet, né? Participando, sendo um associado do programa Amigo da Enciclopédia. Basta ligar no CAEC, na recepção, 45 35 25 26 52, ou acesse o site do programa Amigo da Enciclopédia, que é o www.enciclopediadaConscienciologia.org, e torne-se também, então, um mantenedor do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome do Conselho Intercientífico da Unicim, eu venho divulgar o debate do Intercientífico em parceria com o CAEC, que ocorrerá no dia 15 de maio, das 15 horas às 17 horas. Estes debates são abertos e gratuitos a todos, né? E o tema deste debate é produções científicas na Conscienciologia. E teremos como pergunta que norteará os debates
o que torna as produções na Conscienciologia científicas. Então, este debate faz parte de um ciclo de debates que o Conselho Intercientífico vem desenvolvendo com 2 objetivos. Primeiro, integrar os departamentos técnicos científicos das ICs, de todas as organizações conscienciológicas, e também com o objetivo de colher informações que vão nos dar subsídios para produzir conceitos de cientificidade que vão fundamentar, então, os trabalhos do Conselho Intercientífico, que vem, então, apresentando esses conceitos nos seus eventos. Por isso, todos são convidados. Então, no dia 15/5, das 15 horas às 17 horas, o evento é aberto e gratuito. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Divisão do Trabalho, a especialidade Experimentologia, a autora, a professora Alzira Guessing. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.